Graça e paz, irmãos, eu sou Lucas Ferreira, estou aqui com vocês para compartilhar mais um devocional no nosso 6º dia. Eu estou com muita expectativa para tudo aquilo que Deus vai fazer, para tudo aquilo que nós vamos viver no dia de hoje. Esse é o 6º dia, como eu te disse, nós estamos no capítulo 6 e como você já sabe, esse capítulo é um capítulo muito especial. Só pelo título dele você já vai entender do que eu estou falando. O título é Coloque Cristo em tudo. E esse é o nosso desafio aqui desses minutos que a gente vai passar junto. Entender a importância de Cristo fazer parte de tudo na nossa vida. Você sabe que tudo aquilo que nós fazemos, ações e reações, são frutos de uma mentalidade. Nós podemos ter uma mentalidade renovada, transformada pela palavra, ou então uma mentalidade influenciada por tantos outros meios de comunicação. A gente vive em um tempo onde a internet fala muito com a gente, o Instagram, o YouTube, tantas informações nós recebemos e nos perdemos muitas vezes no meio de tantas vozes, né? Mas eu quero que você entenda algo. Você é livre para poder acessar a internet, Instagram, podcast, YouTube sem nenhum problema. Mas eu queria te dar um alerta. Tome muito cuidado com aquilo que você faz com a sua liberdade. Que a sua liberdade, ela exista para glorificar o nome de Cristo e não para te aprisionar. E não para fazer com que você seja doutrinado por outras coisas, senão a palavra de Deus. Que essa seja uma realidade na sua vida. Eu quero muito te incentivar nesse tempo de jejum, nesse tempo de compartilhar da palavra, a se encher cada vez mais dessa palavra e se deixar ser guiado, instruído e inspirado pelo Espírito de Deus. E aí talvez você pode estar pensando aí, mas como eu faço isso? Eu entrei nessa jornada, eu estou participando desse jejum, tenho ouvido, tenho assistido a todos esses devocionais e eu queria te falar que o convite é para que você aprenda a viver uma vida no Espírito, a ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas preste bastante atenção, ser guiado pelo Espírito de Deus não significa viver uma vida passiva, uma vida onde nós não fazemos absolutamente nada, simplesmente ficamos parados aguardando as coisas acontecerem. Não é disso que a gente está falando. Viver uma vida no Espírito é viver uma vida que ora. Então, o meu convite inicial para você é para que você perceba a importância, a relevância de viver uma vida que ora. O nosso pastor, você sabe disso, tem o costume de dizer que oração é o nosso dependenciômetro. Quantos aqui já não ouviram essa expressão? Se você ainda não ouviu, eu queria te explicar o que é o dependenciômetro. O dependenciômetro, ele mede o tanto que você depende de Deus. E a oração é o nosso dependenciômetro porque ela vai dizer, se você ora muito, você depende muito de Deus. Se você ora pouco, você depende pouco de Deus. Se você não ora nada, deixa eu te falar, o que você está comunicando é que você não depende nada de Deus. Então, o convite é para que você ore. E ao orar, certamente, o Senhor vai conseguir te conduzir e Ele vai te mostrar que, de fato, Ele é aquele que faz todas as coisas por você e para você. Só que quando a gente fala em oração, tome muito cuidado com algumas coisas que podem ser mentalidade equivocada também. Já viu aquela expressão assim, olha, faça tudo o que você puder e deixe o impossível para Deus? Nós cremos que essa expressão é uma expressão perigosa, por mais que ela venha com uma cara de correta. Porque quando essa expressão te fala para você fazer tudo o que você puder, é como se as coisas que são possíveis é com você e só aquilo que é impossível é com o Senhor. Mas pensa no perigo de viver essa frase e de experimentar dessa realidade. A maior parte das coisas que você faz no dia a dia, me corrija se eu estiver errado, são coisas triviais. São coisas do dia a dia, são coisas possíveis. Você acorda, você toma um banho, escova os seus dentes, vai trabalhar, escolhe a sua roupa, sai de casa. São poucas as coisas que são impossíveis. Essa mentalidade é uma mentalidade errada, porque se você for colocar o Senhor somente nas coisas
impossíveis, você está falando que nas coisas possíveis você não precisa dele. Eu vim aqui hoje para compartilhar com você a necessidade de você colocar Cristo em tudo, seja nas coisas possíveis e certamente nas coisas impossíveis também. O convite é para que ele faça parte da sua vida e que você seja guiado de maneira espiritual. Quais são os desafios para hoje? Qual é a sua rotina hoje? Qual é a sua dinâmica nesse dia de sábado? O que você vai fazer? Convide o Senhor para fazer parte de tudo aquilo que está planejando na sua cabeça. Tudo aquilo que você está pensando em desenvolver. Convide o Senhor e certamente Ele vai te acompanhar, te responder. Nós estamos cientes de que o Espírito Santo que habita em você, Ele nunca vai chegar por conta própria. Ele nunca vai ser o intrometido. Ele precisa que você o convide para fazer parte. Ele não é sem educação, ele não é intrometido, ele vai aguardar para que você possa convidá-lo a fazer parte. Por isso, coloque Cristo em tudo. Até aqui eu espero que você tenha entendido a importância de convidar Cristo para tudo e não simplesmente para aquelas coisas que são impossíveis. E no meio de um mundo, sociedade pós-moderna, onde tantas vozes podem falar, espero que você escolha a melhor parte, escolha convidar Cristo para ser aquele que vai te direcionar. Dito isso, para a gente finalizar esse tempo, eu gostaria de te dar 4 dicas para você caminhar bem e caminhar debaixo das orientações que Deus tem para a sua vida. A primeira delas, se você está anotando, não deixe de anotar. Se você está só prestando atenção agora, preste muita atenção nessa primeira dica que eu gostaria de te dar. A nossa sabedoria é Cristo. A nossa sabedoria é Cristo. Anota uma referência aí também, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 33. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 33. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, fala assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo está falando que sabedoria não está ligado a um livro, não está ligado a você estudar muito ou ter um conjunto de regras e normas para cumprir. Sabedoria é uma pessoa, sabedoria é Jesus. Sabe uma situação que você está passando aí, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua área escolar, na sua faculdade, na sua escola, qualquer problema que você está enfrentando é falta de sabedoria. Você está com algum problema na área financeira? É falta de sabedoria para gerir os recursos. Se você está passando, enfrentando alguma questão no seu casamento, sabe o que é isso? Falta de sabedoria. Sabedoria não é um livro, sabedoria não é um conjunto de regras, sabedoria é uma pessoa. Jesus Cristo é sabedoria e Ele é fundamental para que você resolva todas as suas questões. Então, o seu problema, o meu problema, acredite em mim, é falta de sabedoria. E a gente resolve essa questão convidando Jesus para fazer parte de todas as áreas da nossa vida que precisamos de sabedoria. Essa é a primeira dica que eu gostaria de te dar. A segunda dica, anote aí, ore por tudo. E quando a gente fala para a gente orar por tudo, nós estamos falando não só das coisas impossíveis. Ore por tudo, mas é por tudo mesmo. Convide Cristo para fazer parte da sua vida e certamente o seu caminho vai ser um caminho completamente diferente. O texto em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor é convidá-lo para fazer parte. É falar assim: Senhor, eu não posso sozinho, não consigo sozinho,
preciso do Senhor, dependo do Senhor para tomar essa decisão, para organizar esse dia, para organizar esse evento, para estruturar essa situação. Eu preciso do Senhor. Eu o reconheço em todos os meus caminhos e como resultado disso, Ele endireitará, Ele nos conformará, Ele nos conduzirá por um caminho de sobremodo excelente. Então convide o Senhor, ore por tudo e certamente Ele te direcionará. Terceira dica, coloque aí para mim, ore sem cessar. Então nós falamos que Cristo é a nossa sabedoria, nós precisamos orar por tudo, mas eu vou complementar. A terceira dica é ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala exatamente isso. Orai sem cessar. Ore o tempo todo. Ore enquanto você estiver trabalhando, no seu caminho ao trabalho. Ore quando chegar em casa. Ore antes de sair de casa. Ore sem cessar. Tenha uma vida orante. Não resuma a sua vida só em períodos de oração, mas ore em todo o tempo, ore sem cessar, se deleite, experimente da graça e do favor que é ter relacionamento com Deus, que criou todo o universo, é poderoso e habita dentro de você e está aguardando para se relacionar o tempo todo. Ele tem prazer em te ouvir, Ele quer te responder, então ore sem cessar. E a quarta e última dica, coloque aí para mim, coloque farinha na panela. Eu quero muito te lembrar, se você é aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, você ouviu o pastor Pedro ensinando sobre isso, a importância de colocar farinha na panela. Mas se você não ouviu essa ministração, em 2 Reis, capítulo 4, vou te convidar a ler essa história, mas de maneira resumida, o profeta Eliseu, ele estava com alguns discípulos em um determinado lugar, e um dos discípulos saiu para preparar uma sopa muito suculenta, muito gostosa, e encontrou um determinado tipo de fruto e colocou nessa sopa, mas esse fruto era na verdade veneno. E um dos discípulos gritou em alta voz assim: "Homem de Deus, tem morte na panela." E Eliseu não se desesperou. Eliseu não mandou tirar aquele veneno ou mandou fazer uma outra sopa. Pelo contrário, ele falou assim: taca farinha, põe farinha nessa panela e certamente o veneno desaparecerá. Nós sabemos que a farinha nesse texto aponta diretamente para Cristo, o trigo que foi morto e ressuscitou. E nós cremos que o antídoto para todo veneno, para toda morte, para todo problema é Jesus Cristo. Por isso, convide, coloque Cristo em tudo. Queria muito finalizar esse tempo orando por você e te orientando a colocar Cristo em todas as áreas da sua vida, porque certamente você será bem-sucedido. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses irmãos e irmãs que estão participando desse jejum, dessa jornada e desse tempo de devocional também. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que tenhamos uma decisão hoje, para que o nosso final de semana seja completamente diferente. Nós decidimos colocar o Senhor em todas as áreas, todas as decisões, tudo aquilo que achamos ser possível e aquilo que é impossível também, porque nós cremos que o Senhor é aquele que pode transformar qualquer realidade. Fique à vontade, continue ministrando aos nossos corações, venha fazer parte de todas as nossas decisões e nós cremos que o Senhor nos conduzirá por um caminho de vida e vida em abundância. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Meus irmãos, que vocês sejam inspirados durante esse dia, que vocês compartilhem também esse devocional com outras pessoas e amanhã a gente não vai ter o devocional porque a gente vai estar junto celebrando a Jesus num culto de celebração poderoso. Se você não pode estar aqui em Belo Horizonte ou em um dos nossos campos, não deixe de assistir essa transmissão online porque certamente você será muito abençoado. E na segunda-feira nós voltamos com os nossos devocionais. Um forte abraço e até mais.